Olá, famílias! Tudo bem? Bem-vindos de volta para mais uma aula da Escola da Inteligência, a Cidade da Memória, no material do quarto ano. Vamos dar continuidade às nossas aulas da Escola da Inteligência, agora na lição 2. Nós vamos fazer a lição 2, aula 1. E nessa aula, a gente já vai começar com uma história bem legal, que traz o professor Corujão, né? Que já tem a Escola da Inteligência instalada na Floresta Viva e já tem também os seus alunos, que são os personagens, os filhotes dos animais da Floresta Viva, como a gente já conheceu essa história, né? Então, ele teve uma ideia. Ele teve uma ideia de convidar as crianças humanas também para fazerem parte da Escola da Inteligência. Olha que legal, né? E aí, sendo assim, o sapo Babá e o grilo de Galá foram até uma fazenda próxima da Floresta Viva e convidaram o Cacá e sua irmã Carol, irmã gêmea dele, para fazerem parte da Escola da Inteligência. Só que quando chegou na casa do Cacá, o Cacá ficou assustado, porque ele nunca tinha visto os animais falarem, né? Então ele ficou muito assustado. Como assim? Um grilo que fala, um sapo que fala? E aí ele começa a tratar mal o grilo de Galá e o sapo Babá começa a jogar objeto neles, fica nervoso, né? E aí o grilo de Galá tenta mostrar pro Tatá que não precisa ficar assustado, que não precisa ficar nervoso, que não precisa fazer aquilo, que eles estão lá para convidá-lo a participar da Escola da Inteligência. Mas Kaká ainda fica confuso, né? Ele até já ouviu falar no professor Corujão e tal, mas ele não entendia, né? Ele não queria aceitar o grilo de Galá e o sapo Babá. E dessa forma, o sapo de Galá o sapo Babá tenta explicar para Cacá o que ele está aprendendo na Floresta Viva, na Escola da Inteligência da Floresta Viva. Porque o sapo Babá, ele sabe contemplar o belo, né? Ele sabe contemplar o belo, então ele quis ensinar para o Cacá e para a Carol o que é contemplar o belo. Mas o Cacá ainda não estava conseguindo aceitar. E aí o sapo Babá e o grilo de Galá começaram a se questionar. Será que a gente escolheu certo as crianças? Será que eles vão conseguir fazer parte da nossa escola? Aí o Cacá ouvindo isso, começa a pensar, mas espera aí, escolheram certo. Eu vou tentar então, porque eu não quero ser um erro, né? E aí ele começa a se abrir, começa a ouvir os amigos, né? Começa a ouvir o grilo e o sapo Babá e o grilo de Galá. E então eles vão para a Floresta Viva e vão conhecer a Escola da Inteligência. E os animais começam a dizer para eles o que eles estão aprendendo na Escola da Inteligência. Como é que eles estão conseguindo desenvolver as suas habilidades socioemocionais. Aí, a partir daí, nós começamos a mostrar o conceito de contemplar o belo, né? Olha só essa expressão, contemplar o belo. O que vocês pensam quando a gente fala nisso, contemplar o belo? Será que contemplar o belo é só ver alguma coisa bonita e ficar admirando? Nossa, que beleza! Que coisa bonita! Ou ver uma paisagem, uma pessoa que você considera bonita e ficar ali admirando? Será que é só isso? O sapo Babá mostra pra gente que não. Que contemplar o belo não é só ver por fora, né? Contemplar o belo é você pegar uma coisa simples e transformar numa coisa espetacular. É você ver além do que do que tá mostrando ali. Contemplar o belo é você enxergar no outro o lado bom dele, né?
O que ele tem de bom para te oferecer? Então, nessa aula nós temos a história em áudio, somente em áudio, tá? Que é chamada A Vida é um Show, o encontro de Cacá com Digalá e Babá. Essa historinha eu vou mandar o áudio para vocês. Eu quero que vocês ouçam com bastante atenção, porque é uma história muito legal, tá? Que vai passar muita coisa boa pra gente. E nós temos a reflexão. O que é contemplar o belo? Aí eu vou pedir para vocês o desafio em casa, que toda a aula da Escola da Inteligência nós temos o desafio, né? Então você vai pegar, você vai pesquisar na internet imagens de casas bonitas e imagens de casas feias, tá? Aí você vai responder o que parece. Você concorda com as imagens que apareceram? Aí você vai dizer lá, quando você digitar lá casas bonitas, você vai dizer se você concorda ou não com aquelas imagens. Será que essas casas são bonitas? Se aparecer as casas, você digitar casa feia, você vai dizer se você concorda ou não se aquela casa é feia. Aquelas casas que vão aparecer, né? E aí vocês vão dizer o que você acha que pode contemplar o belo nessas casas, nas casas bonitas. Você acha que pode contemplar o belo nas casas bonitas ou nas feias ou nas duas? Será que nós podemos contemplar o belo nessas imagens? Então a gente começa a refletir, né? Contemplar o belo é enxergar por detrás das aparências. É poder ver a beleza das pessoas, dos lugares, dos animais, nas brincadeiras, nas histórias, em todas as situações da vida. Contemplar o belo é valorizar todos os seres humanos, a beleza que os seres humanos possuem, não só a beleza externa, mas o que tem dentro de cada um também, tá? E aí, vocês vão pegar essas casas, tá? Vocês vão pesquisar casas bonitas e casas feias e vão tentar descobrir, escolham uma e vão tentar descobrir a história daquela casa. Quem vive naquela casa? Quem viveu naquela casa? Será que essas pessoas foram felizes ou foram tristes vivendo nessa casa? Como é que essa casa foi construída? Tá bom? Se você quiser falar sobre alguma casa que você conhece também, tudo bem, viu? Alguma casa, por exemplo, a casa dos seus avós, casa dos seus tios, alguma casa que você conheça, tá? Aí você diga se essa casa é bonita ou é feia, como é a história dela, as pessoas que vivem nela, você considera elas felizes? E aí você vai escrever uma historinha, tá? Você pode escrever uma historinha baseada nessas casas. Bora fazer, gente, é muito interessante. E depois vocês vão falar, vão mandar pra gente o áudiozinho, o vídeo falando sobre a história dessa casa, tá bom? E eu espero que vocês façam o que eu estou pedindo, né? A última aula também eu pedi um desafio em casa, estou aguardando, e essa também agora nós temos o desafio de você pesquisar sobre uma casa e contemplar o belo dessa casa, tá bom? Ó, beijão, tá? E a tia vai aguardar a historinha da casa de vocês, de contemplar o belo.